quero falar que Brumadinho não é acidente nenhum. Aquilo ali foi crime. Crime! Sabiam sim que a barreira ia acreditar, não só aquela como muitas outras, tá? Uma vida, meu irmão, uma vida. O valor de uma vida não tem preço, não tem dinheiro, não tem economia. Não existe nada que supre uma vida por negligência, propositalmente. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Nesse vídeo eu quero falar aí a respeito de Cabo Daciolo. Cabo Daciolo ressurgiu aí das cinzas, ele ficou sumido há algum tempo aí após as eleições e agora voltou. Realmente isso me agrada, isso me deixa feliz, pois é mais um aí lutando contra esse sistema podre que temos nos dias de hoje. E realmente me agrada muito mais saber que ele está fazendo isso em um período pós-eleições, pois na maioria das vezes as pessoas, depois que passam as eleições, as pessoas não, os candidatos, né, no momento que passam as eleições, eles desaparecem e que se dane tudo, né, eles só querem aparecer ali no momento das eleições. Principalmente Cabo Daciolo, que é um cara que fala muitas verdades, eu acho que isso muitas vezes agrega muitas coisas aí para nós. É claro que tudo que nós ouvimos, nós devemos dosar o que é bom e o que é ruim. O que é bom a gente retém para nós e o que é ruim a gente descarta, né? No caso dele aí, sempre disse que ele fala muitas verdades, porém nunca acreditei que um cara falando tais coisas poderia chegar a ser presidente do Brasil. Não acredito que isso aconteça, pois hoje, nesse vídeo aqui, vocês vão ver como é realmente um presidente do Brasil após ser eleito, no caso de Jair Bolsonaro, como ele se transforma numa grande marionete do sistema. Esses caras, depois que são eleitos aí, ou melhor, escolhidos pela elite, eles têm que fazer tudo aquilo conforme eles querem, né? Você luta contra o sistema, ou eles te matam, ou eles te prendem. Eles tentam fazer isso. Ou seja, eles têm que dirigir o trem, porém o trilho do trem é feito por eles, então não tem como escapar. Nesse vídeo vocês verão como vivemos em uma Matrix, como realmente vivemos no mito da caverna de Platão. Depois você pesquise sobre essa história e você vai ver como se encaixa perfeitamente para nós nos dias de hoje. Cabo Daciolo falou um pouco ali sobre Brumadinho, eu retirei as partes mais importantes do que ele falou, pois o vídeo realmente ficaria muito extenso para que a gente possa falar aqui. O assunto principal é Previdência, reforma da Previdência, a dívida pública do país e muitas coisas que as pessoas não costumam dizer ou não costumam gostar que falemos sobre isso. Vamos transformar a colônia brasileira em nação brasileira. Não dá o povo não, não entrega o povo não, não entrega não. E uma das coisas que mais me decepciona olhando toda essa situação é ver um cara como Bolsonaro, que hoje está cercado de pessoas ali, principalmente de sociedades como a própria maçonaria e o próprio sionismo, advindo desse Estado de Israel e advindo principalmente dessa elite mundial, como a própria família Rothschild, como os Rockefeller, entre outros. Ele é uma grande marionete e não resta dúvidas. Basta você comparar os discursos dele antes de ser eleito e depois de ser eleito, principalmente quando falamos de reforma da Previdência. Veja ele um pouquinho antes de ser eleito, o que é que ele dizia. A conta da Previdência. Mesmo com as mudanças no texto, a suavização do texto, mesmo assim? Eu tive no Piauí. Tá? A expectativa de vida lá, 69 anos. Botar 65 é um crime. Simplesmente é um crime. A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Costumo dizer que quem já passou dos 60 já está com o prazo de validade vencido, já está no lucro. Porcaria é esse do Temer? Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência? 65 anos, não vai aprovar. Hoje, ele se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada e bateu o martelo sobre as idades mínimas para a aposentadoria. E após uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens, 62. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Isso, sem dúvidas, começa aí nos mostrando como realmente são marionetes e como nós somos o próprio gado vivendo dentro dessa caverna de Platão, não é? Somos o gado que vive nessa Matrix, totalmente alienados, sem enxergar o que realmente está acontecendo. Daciolo começa aí falando a respeito de Previdência e mostrando para onde é que vai realmente o interesse da Previdência ou o interesse do dinheiro. Quem é que está por trás de tudo isso? Veja. Se tem déficit da Previdência, para de desvincular a Previdência. Começa por aí. Devolve esse 30% da Previdência. Começa por aí.
Vamos para outro cenário. Desoneração. Já ouviu falar? Desoneração. Vou te explicar como é que é. Eles pegam hoje, o PIB do Brasil está em cima do agronegócio. Continua o agronegócio movimentando o PIB da nação brasileira. Quando eu falo de desoneração, eles chegam para o agronegócio, que é onde tem maior rentabilidade, e falam assim, vocês não precisam mais contribuir para a Previdência. Aí, não tem jeito, vai ficar negativo. Aí você pega, ainda tem isenções, você pega, ainda tem renúncia, você pega uma dívida ativa verdadeira, onde tem muitos bancos envolvidos e não pagam, e eles não cobram a dívida ativa. Eu tenho sonegação, só de sonegadores, onde o banqueiro que está massacrando a nossa nação, os banqueiros cujo Paulo Guedes faz parte disso que eu estou falando, massacrando a nossa população, devendo e sonegando a Previdência. Então, aí vai ficar isso na conta do povo. Nós vamos pegar o povo e vamos ainda massacrar ainda mais o povo, sendo que quando você está contribuindo com imposto para a nação, é para que você tenha uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, um transporte de qualidade. A família Rothschild, ela é a principal no mundo, a qual detém aí o poderio financeiro. Eles têm o controle praticamente do dinheiro no mundo todo. Esses são os verdadeiros banqueiros, esses são os caras que emprestam aí dinheiro aos países a juros orbitantes, juros que países como o Brasil nunca ou jamais conseguirão pagar uma dívida dessas. E assim, esses países se tornam escravos para fazer para eles aquilo que eles querem e aquilo que eles bem entendem, em torno de empresas, em torno de riquezas naturais, entre outras coisas. Já mostrei aí recentemente, antes das eleições, vídeos onde mostra o próprio Bolsonaro, junto com seus filhos ali, fazendo reuniões com uma das assessoras dos Rockefeller e mostrando também claramente a ligação entre ele, o BTG Pactual, Paulo Guedes e como todos esses são escravos dos próprios Rothschild, dos próprios banqueiros, a elite sionista. Isso faz uma alusão aí na sua mente, falando de sionismo e falando de Bolsonaro, com essa extrema ligação ultimamente entre Brasil, Israel e Estados Unidos? Será que isso liga alguns pontos aí na sua cabeça? Será que junta algumas peças desse quebra-cabeça? A comitiva que chegou ao Brasil traz cães farejadores e sonários, usados em submarinos para localizar pessoas em grandes profundidades. São cerca de 16 toneladas de equipamentos de alta tecnologia. Há muitos anos atrás, o próprio Enéas já falava sobre isso, já expunha toda essa podridão dos juros orbitantes, da dívida pública, coisas que essa elite principalmente odiava que o gado ficasse sabendo. É melhor que as pessoas vivam alienadas e realmente não saibam nada sobre isso. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. Infelizmente, o próprio Enéas morreu, ou mataram ele, ou até mesmo foi envenenado, como ele mesmo assumiu aí antes de morrer, dizendo que não iria mais continuar com os tratamentos médicos, pois haviam envenenado ele. E hoje, muitos daqueles que o chamavam de louco dizem que Enéas foi o melhor presidente que nós não tivemos. Conclusão, eles estão mentindo para o povo. Isso é uma mentira. Por que, Daciolo? Porque eles querem criar um regime de capitalização. Eles querem que o trabalhador agora pare, eles querem acabar com a previdência pública e eles querem botar na previdência privada. Mas para que eles querem isso? Porque eles querem pegar o dinheiro do povo e fazer investimento de risco. É isso que eles querem. Quem quer fazer?
Nova ordem mundial, falei de novo aí, ó, nova ordem mundial, que controla e comanda tudo. E vocês têm dúvida que Paulo Guedes faz parte disso? Faz parte disso. Eu avisei, eu alertei lá atrás, fazem parte, vão entregar a nação, vão massacrar a nação. Quando Daciolo se refere à nova ordem mundial, ele fala exatamente das famílias, não só das duas famílias que eu citei aqui no início do vídeo, mas de várias famílias. Famílias que têm interesse, principalmente dentro do território brasileiro, nos minérios, nos solos, nas plantas e principalmente, nos dias de hoje, estão de olho na água. E porque as autoridades que estão construindo nosso país servem ao mercado internacional. Os políticos que estão lá não estão representando o povo, estão representando nós somos colônia. Essa é a verdade, nós somos colônia. O dinheiro da nação sai da nação e vai para fora. Os minérios estão aqui, a água está aqui, o pré-sal está aqui, a biodiversidade está aqui. Cadê a conversa sobre o nióbio? Cadê? Vamos falar de nióbio. Cadê o nióbio? 98% do nióbio do mundo está no Brasil. Só o nióbio bota Brasil potência. Nenhum avião Boeing não vai funcionar sem nióbio. Nenhum avião voa sem o nióbio. O nióbio 98 é Brasil. Como é que pode a China ser a maior exportadora de minério se nem minério ela tem lá? Ela pega do Brasil e se torna a primeira. Que isso? Até quando? Até quando? Daciolo dá um exemplo sobre um Boeing, pois ele estava falando sobre o caso da Embraer, que foi entregue aí de mão beijada do Brasil aos Estados Unidos. Hoje, o país tem apenas 20% da empresa, e os Estados Unidos 80%, que é realmente uma grande loucura o que aconteceu. Assistam depois, o vídeo completo tá aí no YouTube, você encontra facilmente, sobre tudo isso que o Cabo Daciolo está falando, que ele fala a respeito da Embraer. E ele finaliza o discurso dele com algo interessante, onde ele fala sobre algo que, na minha opinião, jamais irá acontecer, que é uma auditoria da dívida pública. Sabe qual é a consequência disso tudo? Por que disso tudo? Por causa da dívida. Simplesmente por causa da dívida pública da nação. Eles querem tirar da Previdência para pagar a dívida, juro sobre juro que você não paga nunca. Então estão escravizando o povo. Então o dinheiro da nação brasileira não fica na nação brasileira. Cadê? Entra com uma auditoria da dívida pública. Vamos fazer isso? Vamos fazer, presidente Bolsonaro, Vossa Excelência, entra com uma auditoria da dívida pública, porque esse 1 trilhão e 100 ou 200 que o senhor está pensando em conquistar daqui a 10 anos, eu digo que em um dia o senhor traz para a nação muito mais. Em um único dia. Em um único dia. Faz uma auditoria da dívida pública e vamos ver quem está lucrando, quem está escravizando o povo. É justamente os bancos, banqueiros. Nós somos escravos de um sistema. Abre o jornal, já estamos há um mês martelando da importância da Previdência, que é deficitária. Mentira, mentira, provo, sento com qualquer um para falar assim, ó, vamos fazer um ao vivo, o senhor Paulo Guedes, ministro, vamos para o ao vivo, vamos sentar, o senhor tenta me provar que ela é deficitária e eu vou provar para o senhor que ela é superavitária, provo para o senhor. Realmente, se você analisar toda essa situação, você verá que nós vivemos em uma grande loucura. Muitos canais aqui no YouTube fazendo de tudo para transformar pessoas em militantes, seja do lado A ou seja do lado B, seja da esquerda ou da falsa direita, falsa oposição, que no fundo é a mesma coisa, a mesma cabeça, com braços opostos dentro de um mesmo sistema. Quem conhece meu canal sabe que eu não luto nem por PT, nem pela esquerda, nem por Bolsonaro, nem pela sua direita, com a maçonaria envolvida. Eu estou isento de toda essa podridão e meu papel aqui é apenas mostrar todas essas situações, expor isso para vocês de alguma forma, nem que eu venha sofrer aí alguma tal retaliação desse sistema, como eu já sofri aí, pelo menos há um ano atrás. Hoje, por enquanto, estou tranquilo, enquanto eles não sabem aí meu telefone, não sabem onde eu estou morando e tentam, de uma forma ou de outra, derrubar alguns vídeos aqui do canal ou desmonetizar algum, tentando fazer com que eu venha parar. Mas estamos aqui, vamos continuar. E eu espero aí que o Daciolo continue também botando a boca no trombone, pois é injusto as pessoas viverem assim, principalmente viverem uma grande alienação, como a grande maioria está vivendo nos dias de hoje. Desperte, abra seus olhos, comece a enxergar que realmente existem muitas coisas podres por trás de tudo isso. Basta analisar passado, presente e tentar observar o futuro, que você vai ver as verdadeiras marionetes que esse sistema vem trazendo aí para todos nós. Quero fazer um pedido, presidente Bolsonaro, por gentileza, tire essa reforma da Previdência, pare isso, entre com uma auditoria da dívida pública, bota dinheiro para dentro da nação, vamos transformar a colônia brasileira em nação brasileira, não dá o povo não, não entrega o povo não, não entrega não.
Um estava entregando para a China, lembra que eu falei? PT estava ali trabalhando, entregando para a China. O outro, lembra que eu falei que ia entregar tudo para os Estados Unidos? É o que está acontecendo. Minha continência, a bandeira americana.